No vídeo de hoje vamos demonstrar a vocês como você pode configurar uma autenticação dos seus equipamentos Huawei via Radius. A gente já falou de autenticação via Radius em alguns vídeos aqui no canal que eu vou deixar aqui no card para vocês. Mas se você não está muito familiarizado com esse termo, basicamente é a gente deixar de configurar usuários de acesso aos nossos equipamentos de forma local, nos próprios equipamentos, e passar a configurar esses usuários de forma centralizada em um servidor de autenticação. No caso, esse servidor de autenticação vai ser um servidor Radius. E o que isso traz de benefício para a gente? Em resumo, o benefício é, caso você tenha muitos usuários que acessem os seus equipamentos, ou, por exemplo, você tem uma equipe mais segmentada de N1, N2 e N3, você pode definir níveis de acesso para esse tipo de usuário. Ou mesmo se você tem algum colaborador na sua empresa que acabou de sair, você não precisa de acessar equipamento por equipamento removendo o usuário dele. Basta remover o usuário dele desse servidor de autenticação e o usuário dele não vai ter acesso a mais nenhum equipamento da sua rede. Então, essa autenticação de forma centralizada, ela traz diversos benefícios para o nosso ambiente de rede, principalmente nos quesitos de segurança. E no vídeo de hoje vamos demonstrar como que você configura isso através de equipamentos Huawei. O meu nome é Matheus e esse é mais um vídeo aqui do canal. No nosso laboratório de hoje, vamos trabalhar em cima dessa topologia que vocês estão vendo aqui na tela, que é basicamente a configuração em cima do nosso equipamento Huawei, que é esse roteador que vocês veem aqui na topologia. O nosso roteador, a gente vai fazer uma conexão com o nosso servidor de Radius através da loopback dele, que é 10.255.0.1. Isso é uma boa prática de configuração de equipamentos, que é justamente você setar uma interface que vai ser a interface de contato com o servidor de autenticação. Então, no caso, o nosso servidor de autenticação é o 10.100.0.10 e ele vai receber uma requisição lá do nosso roteador vindo do endereço IP origem 10.255.0.1. A gente vai demonstrar isso como que você configura na prática. Então, qual que é a ideia fundamental do nosso laboratório? Então, você tem um time de suporte aqui, que está representado por esse laptop. O seu time de suporte, seja N1, N2, N3, engenharia, vai fazer acesso ao seu roteador Huawei. E através desse acesso do usuário que ele tem cadastrado lá no seu Radius, ele vai bater aqui no seu roteador, por exemplo, via SSH. O seu roteador, nesse caso, ele não vai ter nenhum login configurado localmente nele. Seu roteador agora vai conversar com o servidor de Radius e perguntar: servidor, esse usuário é permitido a me acessar? E aí o servidor de Radius vai responder ao roteador informando se esse usuário que solicitou é permitido ou não acesso nesse equipamento. Então, ou seja, se você tem algum colaborador que acabou de deixar o seu time, basta remover o login dele aqui do seu servidor de Radius e ele não vai ter mais nenhum acesso dentro do seu ambiente de rede. Vamos demonstrar então como que a gente configura no Huawei. Eu estou com o Huawei aberto aqui, eu não fiz nenhuma configuração avançada no meu equipamento, eu apenas botei os endereços IP. Como você pode ver aqui, eu botei na giga 0019818, que é para eu acessar ele. Depois aqui na 10.10.0.2, que é onde eu vou fazer é onde eu tenho uma conexão com o Firewall que vai lá para o servidor de Radius. E aqui na loopback dele, que é a interface que a gente vai fechar essa conexão com o Radius. A gente vai forçar essa requisição sair por essa interface. Eu já tenho ping lá no Radius, então eu posso fazer aqui um ping "-a 10.255.0.1, onde eu estou forçando esse ping sair com o endereço IP origem 10.255.0.1, que é minha loopback, e eu vou fazer um ping lá no servidor do Radius. Vocês podem confirmar aqui comigo que eu já tenho conectividade via camada 3 entre o meu roteador e o servidor do Radius. Bom, a gente já tem conectividade, provavelmente as portas 18, 12, 18, 13 também já vão estar abertas. Se você não sabe o que eu estou falando, dá uma olhadinha nos vídeos de Radius que a gente tem aqui no canal. Para a gente começar as configurações aqui de AAA, que a gente chama esse tipo de configuração, que é o Authentication, o Authorization e o Account, a gente começa aqui digitando o AAA. Dentro de AAA,
no nosso roteador que a gente faz todas essas configurações, ó. Pode ver aqui, ó, Authentication, então o primeiro A, Authorization, o segundo A, e o Account, que é o terceiro A, por isso AAA. Antes de a gente começar as configurações aqui, vamos definir o nosso servidor de autenticação. Nosso servidor de autenticação é o servidor Radius, então para a gente configurar ele no Huawei vai ser um Radius Server, dependendo do modelo do Huawei que você vai estar configurando. Esse Radius Server é separado aqui por um tracinho, então basta você ajustar aí a config do modelo do seu roteador. E aqui a gente põe Group, e novamente vai depender do modelo. Tem alguns modelos que é template ao invés de Group. Então aqui em Group, se a gente dá um question mark ou interrogação, ele fala para a gente dar um nome para o nosso grupo de Radius. Então a gente põe aqui Radius Server mesmo, muito intuitivo, né? Então agora a gente criou um grupo chamado Radius Server, e aqui dentro desse grupo a gente vai fazer todas as configurações de parâmetros do nosso servidor de Radius. Quais tipos de parâmetros, por exemplo? Bom, o endereço IP no nosso servidor de Radius. Então, Radius Server, Authentication, então nosso servidor Radius de autenticação vai ser o 10.100.0.10, assim como a gente vê aqui na topologia. E agora, se a gente dá uma interrogação de novo, ele vai perguntar a porta do nosso servidor. A porta padrão do Radius para Authentication é a 1812. Lembrando que o Radius ele utiliza o Authentication e Authorization dentro do mesmo serviço, apenas o account é separado. E se a gente dá uma interrogação de novo, olha só que legal que a gente tem, Source Interface. Então aqui a gente vai forçar essa requisição para o servidor 10.100.0.10 através da Loopback 0, que é a nossa interface 10.255.0.1. Então agora já configuramos o endereço IP do nosso servidor de autenticação. Vamos configurar agora o account. Você pode colocar o account dentro de outro servidor. No nosso caso a gente tem apenas um, então Radius Server Account 10.100.0.10, o account utiliza a porta 1813 e o source interface é a loopback 0 novamente. Então a gente já fez as configurações de parametrização de authorization e authentication e account. Resta agora a gente fazer uma configuração de secret ou uma PSK que você vai utilizar para estabelecer uma relação de confiança com o nosso servidor de Radius. Então a gente configura um Radius Server, Shared Key, e aqui ó, você tem dois parâmetros de Shared Key, uma Shared Key em Clear Text ou uma Cipher Shared Key. Você pode colocar aqui uma Cipher para ele criptografar essa senha quando você dá um output ali, e aqui você coloca a senha de autenticação para o seu servidor de Radius. Lembrando que essa senha que você está colocando aqui é a senha de Client Radius. Você tem que configurar o seu roteador aqui como client lá dentro do lado do servidor, tá? A gente vai mostrar já esse tipo de configuração. Então a nossa senha vai ser @tralhalab, @tralha2022, #teste. Essa vai ser a nossa senha para fechar a relação de confiança com o nosso servidor. Agora você pode fazer alguns outros parâmetros também, como o parâmetro de retransmissão, retransmite 5 minutos, timeout 20. E por fim, você vai fazer uma configuração de Excluded Domain, que é Radius Server Username Domain Excluded. Já a gente vai entender do porquê dessa configuração. Eu vou dar um commit para confirmar nossas configs e vou dar um display this. Dentro aqui do display this a gente vê todas as configs que a gente fez. Primeiro, ó, botamos aqui o servidor de authentication e account 10.100.0.10 na 18.12 e 18.13 saindo pela loopback. Definimos aqui uma shared key, botamos um nível de retransmissão e falamos que o username vai ser encaminhado lá para o servidor de Radius sem o domain. E a gente vai mostrar o que é esse domain daqui a pouco. Então as configurações de servidor Radius, ou seja, o nosso servidor de autenticação, estão finalizadas. Basta agora a gente aplicar isso daí dentro do AAA do nosso roteador.
E para isso a gente volta lá no AAA e aqui dentro do AAA a gente vai começar as nossas novas configurações. A gente cria aqui, geralmente em equipamentos Huawei, uma abordagem de Authentication Scheme, Authorization Scheme e Account Scheme, ou seja, esquemas de AAA. Então você pode criar vários esquemas aí dependendo do que você quer fazer. Por exemplo, se esse camarada for um BHAIS, você pode criar um esquema de Authorization e Authentication com BHAIS e um outro esquema de Authorization e Authentication para usuários de acesso admin, né? Então a gente começa aqui com Authentication Scheme e aqui a gente vai dar um nome para esse Authentication Scheme. Eu vou botar, por exemplo, Auth Radius. E dentro do esquema de autenticação, a gente define como que vai ser feita a autenticação dentro desse esquema. Que no caso vai ser o quê? Em forma de radius. Então a gente coloca Authentication Mode e aqui ele dá algumas opções para a gente. Ó, nome, local, TACACS e radius. Como a gente está utilizando o radius, então ó, o Authentication desse esquema vai ser o radius. É uma boa prática também você sempre colocar aqui como fallback do Authentication o local. Por quê? Caso você perca a conexão entre o seu roteador e o servidor Radius, você tem que deixar um usuário lá de admin com acesso privilegiado já cadastrado no seu roteador, para caso você perca essa conexão com o Radius, você utiliza esse usuário para acessar o seu equipamento. Então a gente dá um OK aqui. E vamos dar um commit. Dentro aqui desse esquema de Authentication, basicamente a gente falou assim, ó, que a forma de autenticação desse esquema vai ser baseada em Radius e caso a gente perca a conexão com o Radius, vai ser utilizado como fallback a forma local. Então nosso esquema de Authentication está ok, vamos para o esquema de Authorization. Lembrando que o Authorization do Radius ele é utilizado dentro do mesmo serviço do Authentication. Então, basicamente, a gente configura um novo esquema aqui, que significa Authorization Radius. E aqui a gente põe ó, um Authorization Mode se autenticado. Então, se ele autenticar, lá automaticamente ele vai receber a autorização. Então, vou dar um kit aqui. Por fim, falta só o nosso esquema de account. Lembrando que o account vem de contabilidade que informa o servidor Radius o que os usuários podem estar fazendo ou acessando, a hora que ele entrou, a hora que ele saiu, esse tipo de coisa. Então a gente configura aqui o esquema de account, eu vou dar um commit e a gente vai ver o que a gente fez até agora. Olha só, eu criei 3 esquemas novos, o esquema de Authentication Radius, o esquema de Authorization Radius e o esquema de Account Radius. Notem que são esquemas diferentes dos esquemas default que o próprio Huawei já tem por padrão no equipamento dele. E agora que a gente já configurou o servidor, configurou os esquemas de AAA, resta a gente juntar tudo dentro do que a gente chama de domain. Os equipamentos Huawei trabalham com essas abordagens de domain, onde você pode criar vários domains, dependendo do tipo de autenticação que você estiver fazendo aí. Nesse caso, então, a gente vai criar o domain Radius Lab. Então, domain Radius Lab, e aqui dentro do domain a gente junta tudo. O servidor, os esquemas de AAA que a gente fez. Então, como que a gente junta? Primeiro, Authentication Scheme. A gente põe aqui Auth Radius, que foi o que a gente acabou de criar aqui em cima, ó, Auth Radius. Como que vai ser o esquema de Authorization? O Authorization vai ser o Auth Radius. E como que vai ser o esquema de Account? Então, Account Scheme, o ACC-Radius. E por fim, a gente define quem que vai ser o nosso servidor, ou melhor, o grupo de servidores. Então, vai ser o Radius Server Group Radius Server. Então vou dar um commit e vou dar um display. Então aqui ó, no domain foi o que a gente juntou todos os parâmetros de AAA. Primeiro configuramos lá o servidor, depois os esquemas e por fim juntamos tudo aqui no nosso domain. Bom galera, em relação ao AAA a gente finalizou as configurações. Vamos então habilitar o SSH
aqui no nosso roteador e fazer os testes para ver se vai funcionar ou não. Então, User Interface VTY0A4, Authentication Mode AAA e Protocol Inbound SSH e STelnet Server Enable. E a gente dá um commit aqui. No nosso roteador, as configurações estão finalizadas. Vamos dar uma olhadinha lá no lado do Radio Server, só antes da gente fazer esses testes. No lado do Radio Server, para você ver os clients que estão configurados, lembrando que quando a gente fala de client no ponto de vista do servidor Radius, os clients são os equipamentos de rede, ou seja, são os roteadores, os firewalls, switches. E quando a gente fala dos usuários, aí sim, são da gente que vai fazer os acessos a esses equipamentos. Então, se a gente vir aqui em CD, etc., Free Radius 3.0, se a gente entrar em Nano Clients, vocês vão ver que lá embaixo, se a gente rodar aqui lá embaixo, vocês vão ver o client que eu configurei do nosso Huawei aqui. Então, no Free Radius, que foi o exemplo do servidor Radius que a gente tem no laboratório, ó, RT1, endereço IP 10.255.0.1, então o Radius espera esse endereço IP bater nele. A secret foi aquela secret que a gente acabou de configurar lá no servidor Radius. O NS-Type é Cisco, porque nesse caso aqui do Free Radius ele aceita Huawei como Cisco também, enfim. E um short name aqui apenas para fazer uma identificação. Então isso é o que a gente tem no lado do Free Radius. E os usuários que vão acessar ele, eu também criei 2 usuários. Então a gente vem aqui em Users, Nano Users, e aqui eu botei 2 usuários. Um que é o NOC-N1, que vai ter apenas acesso de leitura, e o NOC-N2, que vai ter acesso de escrita também, e visualizar todos os parâmetros do nosso roteador. Então essas são as configurações no lado Free Radius, vocês veem que são bastante simples. Quando a gente fala de client, a gente fala dos equipamentos de rede, e users são literalmente dos usuários que vão acessar esses equipamentos. Então agora que a gente já finalizou as configurações, vamos fazer uma captura de pacote aqui no Radio Server e vamos fazer um teste de acesso nesse camarada para ver se está funcionando nossas configs. Então vou fazer uma captura aqui. Eu estou com o meu Wireshark aberto aqui, que eu estou fazendo a captura lá no nosso servidor. Eu vou abrir uma nova tela do put aqui e vou digitar o 98.18.0245, que é o endereço IP do nosso roteador Huawei. Lembrando que não necessariamente eu preciso acessar a loopback dele, eu posso acessar ele por qualquer interface. Você também pode fazer uma segmentação de segurança aí apenas para permitir o acesso de loopback, mas não é o caso, eu só estou dando um exemplo aqui. Então, do meu equipamento eu vou acessar lá o nosso roteador do Huawei, vou dar um Open aqui. Quando ele dá um Open, ele pede para acessar e me pede um usuário. O meu usuário, como a gente viu lá no servidor do Radius, era, ó, vou voltar aqui, ó, cat user, e o nosso servidor do Radius, nosso usuário era NOC-N1 e a senha admin 123. Então vou botar aqui NOC-N1 e vou botar admin@123. Ó, você vê que ó, ele me pede a senha novamente. Se eu tentar de novo, admin 123, ó, ele não está permitindo. Embora, se a gente voltar aqui no Radius, a gente vê que não chega nenhuma requisição por Radius. E por que não está chegando uma requisição? Bom, isso por padrão, se a gente voltar nos roteadores Huawei e dar uma analisada aqui no Display Current Configuration AAA, a gente criou um domain Radius Lab. Então, por padrão, quando a gente for acessar os equipamentos Huawei, a gente tem que colocar o nosso usuário, arroba e esse domain. Então, eu vou criar aqui uma nova sessão, então, New Session, 98.18.0245. E se a gente dá o OK aqui de novo, eu vou botar NOC-N1, arroba, e aqui, ó, Radius Lab, que é o nosso domain que a gente criou. Vou dar um OK.
e vou fazer aqui admin@123 e olha lá, eu já estou com acesso ao nosso equipamento. Se eu parar aqui, ó, o Wireshark, ó, vocês vão ver que eu recebi as requisições agora no servidor Radius, ó, olha só, Access Request, vindo da origem 10.255.0.1, que é o nosso roteador Huawei, com destino a 10.100.0.10, que é o nosso servidor de Radius. E olha só o que eu tenho em seguida, ó, Access Accept, ou seja, o nosso servidor aceitou essa requisição vinda lá do nosso equipamento de rede. E aí agora a gente viu aqui que o nosso usuário está conectado. Porém, como a gente viu, a gente deu privilégio apenas de leitura ao NOC-N1. Então se eu dar um System View, ó, vocês vão ver que eu não tenho acesso. Entretanto, outros comandos como Display IP Interface Brief, Display IP Routing Table, olha só, eu tenho a disponibilidade de acessar. Entretanto, se eu fazer uma nova conexão aqui com o nosso roteador, porém com o usuário de N2, né? Então 245 NOC-N2 arroba, a gente vai pegar lá o domain, só um momentinho. Então vou pegar lá o domain, que é radius-lab, e eu vou dar um admin@123 e olha só, eu também tenho acesso ao nosso equipamento. Porém, como a gente logou com o N2, a gente pode vir aqui, ó, e dar um System View, dar um Display Current Configuration, então a gente tem um privilégio muito maior. Lembrando que, ó, em nenhum do momento eu configurei NOC aqui, ó, no nosso roteador, tanto que se eu dar um display, ó, eu não tenho esse usuário cadastrado aqui. Isso porque o meu roteador solicita o Radius dá o OK para ele. Você deve estar se perguntando agora que, pô, deve ser muito chato eu ficar digitando arroba e etc. toda vez que eu for logar no equipamento. Eu concordo contigo e você pode alterar. Você pode alterar basicamente fazendo isso aqui, ó. Se a gente voltar no nosso Huawei, eu volto aqui no Huawei que eu estou na console dele, você entra nas opções de AAA e faz um default admin domain, admin. Ó, se eu dar uma interrogação antes de botar admin, ó, configure default do admin domain for administration users. Então eu ponho aqui admin e ele me pergunta qual que vai ser o seu domain default para acesso admin. Vai ser o Radius Lab. A gente põe o Radius Lab aqui, dá um commit. Agora, se a gente voltar no put, abrir uma nova seção e dar um 98.18.0245 e botar apenas NOC-N2, admin@123, e olha lá, ele já utiliza aquele domain que a gente criou para fazer o acesso padrão. E aí você não precisa de ficar colocando um arroba no momento que acessar seu equipamento. Bom, galera, eu tô achando que essa dica foi muito boa e eu acho que vale aí o seu like, o seu compartilhamento e a sua inscrição para deixar aquela moralzinha pra gente antes de sair desse vídeo. Lembrando que se você não fazer isso tudo, o seu roteador de bordo ou o seu firewall vai queimar quando você sair daqui, então eu acho melhor você deixar aí o seu like e sua inscrição. Não se esquece de comentar aqui embaixo sobre vídeos que vocês querem ver aqui no canal para a gente sempre entregar o melhor conteúdo para vocês. A gente também sempre deixa na descrição dos vídeos nossa comunidade do Discord e do Telegram. E no mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!